você não ouve essa palavra aí durante a transmissão de uma partida do Campeonato Brasileiro? Pois é, a pandemia do novo coronavírus pegou também o jornalismo esportivo em cheio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Mídia em Destaque. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Priscila Sanches, professora do curso de jornalismo da UEL, e este aqui é um programa que eu faço com os meus alunos do quarto ano. Hoje a gente recebe o jornalista e assessor esportivo Júlio Sodré. Ele vai falar um pouquinho sobre como a pandemia vem impactando o esporte aqui no Brasil e no mundo, e em consequência disso também os jornalistas esportivos, é claro. Sem demora, eu quero chamar Juliana Félix, Lavínia Zaborni, Caroline Knupp e Vitória Viski. Vou começar pela Juliana. Ju, desde lá do início da pandemia, o esporte teve que sair de cena, não é mesmo? Com a pandemia do novo coronavírus, informações sobre saúde, política e economia tomaram conta do noticiário. A cobertura esportiva ficou de lado, o calendário de competições foi suspenso, como é o caso da Olimpíada de Tóquio, o principal evento esportivo do ano. Prevista para ser realizada em julho, a Olimpíada foi adiada para 2021. Lavínia Zaborni, em quais situações o esporte voltou para as manchetes? Jogadores infectados, estádios vazios e o calendário de eventos adiados. Só assim o esporte se manteve na mídia. O primeiro caso de coronavírus no esporte brasileiro foi o do pivô Mike Tavares de Oliveira, jogador da Liga Nacional de Basquete, confirmado no dia 19 de março. Ele se tratou e foi curado. Mike já treina em casa, mas sem a previsão de quando a Liga de Basquete volta às quadras. Assim como em outras profissões, tanto o atleta quanto o jornalista esportivo se preocupa não somente com a saúde, mas também com a crise financeira causada pela pandemia, como conta Caroline Knupp. De acordo com a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, os salários de muitos profissionais foram cortados em até 70%. Em muitos casos, a carga horária foi reduzida. Nem mesmo profissionais das grandes empresas escaparam dos cortes. Nos piores cenários, os jornalistas estão sendo desligados de suas funções. Muitos programas esportivos foram retirados das programações das emissoras para dar lugar aos telejornais. E essa pode ser a saída para os repórteres esportivos. E quem fala disso é a Vitória Viski. Seguir a carreira de jornalismo esportivo não é parte de uma escolha engessada. O jornalista que segue essa carreira também está qualificado para trabalhar com qualquer outro tipo de notícia, como conta pra gente o nosso convidado Júlio Sodré. O jornalismo esportivo ele é segmentado em algumas partes, mas em outras pautas ele é muito multidisciplinar. Na pandemia, quem estava sem função na editoria de esporte acabou ajudando na cobertura da Covid-19. O papel de todo e qualquer jornalista é informar, por isso é preciso estar aberto a adaptações. Ser camaleão neste momento é essencial. Para falar sobre as adaptações da mídia esportiva, eu quero chamar agora Júlia Vibosi, Nicole Suman e Natanael Pereira, começando essa rodada pela Júlia, que vai falar sobre as competições que estão em compasso de espera. A solução encontrada pela mídia foi de preencher a grade com reprises de eventos históricos. No Vale a Pena Ver de Novo vai de jogos marcantes de tênis a partidas da seleção brasileira. Para os mais velhos, é a oportunidade de matar a saudade. Para os mais novos, é a chance de vivenciar momentos históricos. Clubes como Botafogo, Santos e Vasco aproveitaram as reprises para vender ingressos simbólicos. A renda está sendo revertida para os seus funcionários ou destinada na luta contra a Covid-19. Fora do Brasil já tem bola rolando. Não é mesmo, Nicole Suman? Tem sim, Júlia. Mesmo com os estádios vazios, o campeonato alemão voltou à atividade no meio de maio. Já estão em campo também times do campeonato espanhol, português, inglês e italiano. No caso do Brasil, mesmo sem o controle da pandemia, o campeonato carioca resolveu retomar as atividades em 18 de junho, mas enfrenta resistências. E isso é assunto para o Natanael Pereira. A Confederação Brasileira de Futebol projetou o retorno dos jogos para início de agosto. A previsão é que as partidas ocorram sem público, seguindo as exigências sanitárias. Buscando o condicionamento dos atletas para a volta das competições, os clubes retomaram os treinamentos, cada um seguindo as determinações de vigilância de seus estados. Mas a decisão de retorno não agradou todos os clubes. Em reunião com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, para discutir a volta do campeonato carioca, 2 clubes não compareceram em sinal de oposição. Gente, mas uma hora o esporte vai ter que voltar, né? E daí como fazer isso sem oferecer risco para os atletas?
Quero convidar agora Thiago Bernardino e Cristi Vilas Boas, que falam sobre esportes que estão fazendo inovações. E aí, Thiago, tem modalidade pensando fora da caixa? Durante a suspensão das atividades esportivas, atletas de várias modalidades encontraram nas redes sociais um ambiente para continuar em contato com o público. As mídias alternativas dividiram espaço com a produção tradicional de comunicação e agora oferecem conteúdo que as pessoas não encontram mais nas mídias tradicionais. As redes sociais revolucionaram tanto que neste momento tem até transmissões de torneio de artes marciais sem o contato físico. Será que estamos diante de uma nova forma de competir, Cristi Vilas Boas? Olha, Thiago, essa talvez seja uma das primeiras e mais importantes mudanças. Como nós não sabemos quando teremos tratamento e vacina adequados e eficazes para a Covid-19, as modalidades esportivas estão se reinventando. Afinal de contas, não queremos colocar atletas em risco. As artes marciais, por exemplo, que se baseiam no contato físico constante, precisam encontrar novas formas de disputa, enquanto não há segurança sanitária. Vale a pena conferir as iniciativas. O nosso entrevistado de hoje, Júlio Sodré, nos dá um panorama do que ele acha que deve ocorrer no pós-pandemia. Bom, pessoal, em uma previsão para o jornalismo esportivo, nesse período e no pós-período de pandemia, seria mais uma previsão de necessidade de se reinventar. Cada vez menos os clubes esportivos, as equipes esportivas dependem dos veículos de comunicação tradicional para que eles possam emitir notícias, para que eles possam veicular os conteúdos. Então, o jornalismo esportivo, do meu ponto de vista, precisa ser reinventado, né? Fica um grande desafio aos profissionais aí de produção, reportagem e todos os profissionais de jornalismo que trabalham no processo de produção da notícia. Se reinventar é necessário. O que vamos ver no futuro depende das nossas atitudes de hoje. Eu agradeço a você que ficou com a gente aqui até o final. A gente se vê na próxima semana. Até lá!